Construindo uma mente blindada. No mundo de hoje, vivemos em uma busca sem fim por mais energia. Mais um café, mais uma bebida energética, mais um hack para otimizar o cérebro e sentir um pico de motivação para aguentar o dia. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira força, aquela que é inabalável e não se esgota, não vem desses impulsos momentâneos? A nossa sociedade nos ensinou a viver de surtos. Surtos de motivação, surtos de felicidade, surtos de energia. Ficamos viciados na sensação da dopamina, o hormônio da recompensa. Assistimos a um vídeo motivacional e nos sentimos prontos para conquistar o mundo, mas, algumas horas depois, o vazio volta. Por quê? Porque estamos tentando encher um poço sem fundo com copos d'água. Essa busca incessante nos torna frágeis. Tornamo-nos dependentes de estímulos externos para nos sentirmos fortes. Porém, a batalha mais difícil que enfrentamos não acontece no mundo físico, mas sim dentro da nossa própria mente. Todos os dias, travamos uma guerra silenciosa contra a dúvida, o medo e a ansiedade. É um campo de batalha invisível, onde o destino de nossa paz e nossa vitória é traçado e decidido. Mas a palavra de Deus nos oferece um caminho diferente. Ela não nos promete picos de energia, mas uma fonte de força que nunca seca. Como Jesus disse à mulher samaritana em João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Se você se sente constantemente cansado, buscando a próxima fonte de energia apenas para cumprir a próxima tarefa, entenda, a força que Deus tem para você não é um pico passageiro. É uma fonte constante que jorra de dentro para fora. A Bíblia é clara sobre essa luta. O apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A verdadeira força não é sobre sentir-se energizado. É sobre ser forte, mesmo no cansaço. É sobre ter paz no meio da tempestade. Esta mensagem não é sobre truques mentais. É um chamado para vestir a armadura de Deus e usar as armas espirituais forjadas no fogo da sabedoria divina. Se você está pronto para aprender a lutar a verdadeira batalha e encontrar a fonte da força que nunca seca, fique até o final. Antes de seguirmos, curta o vídeo e se inscreva no canal Mindset Cristão para mensagens semanais edificadores e que vão te ajudar nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Capítulo 1. A renovação da mente sob pressão. A primeira e mais fundamental arma em nosso arsenal espiritual é a capacidade de reconfigurar nossa realidade através da perspectiva. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Quando a pressão chega, quando um diagnóstico é ruim ou quando uma porta se fecha, nossa reação inicial é quase sempre emocional. Sentimos o golpe e nossa mente começa a explodir em pensamentos como: esse é o fim, eu não vou conseguir, Deus me abandonou. Esta é a perspectiva do mundo, mas o guerreiro espiritual aprende a ficar tranquilo em meio ao caos. Ele dá um passo para trás e pergunta: como Deus vê esta situação? Ele se recusa a aceitar a narrativa da derrota. Em vez de focar no tamanho do gigante, ele foca no tamanho e na capacidade do seu Deus. Pense em Davi diante de Golias. Todos os soldados de Israel viram um gigante invencível que os humilhava há semanas. A perspectiva deles era de morte certa. Mas Davi, um jovem pastor, reconfigurou a realidade. Ele não viu um gigante, ele viu um incircunciso filisteu, desafiando os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17:26.
Ele mudou o foco da ameaça para a oportunidade de Deus ser glorificado. O resultado? A pedra que ele lançou não foi apenas uma pedra, foi uma pedra carregada com um direcionamento divino. Mas então, como aplicamos isso em nossas vidas? Através do comando de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a pressão vier, recuse-se a aceitar o primeiro pensamento de medo. Questione-o. Pergunte a si mesmo, qual é a verdade de Deus sobre isso? Se o pensamento diz fracasso, a verdade de Deus diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Se o pensamento diz escassez, a verdade de Deus diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Isso não é apenas um pensamento positivo, é pensamento bíblico. É um ato de guerra espiritual. É pegar a narrativa do inimigo, rasgá-la e substituí-la pela promessa escrita de Deus. Você não controla tudo o que acontece com você, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode controlar como sua mente reage, e isso muda tudo. Capítulo 2. A sabedoria que gera força. Os antigos filósofos gregos tinham uma palavra para a definição de sabedoria prática, phronesis. É a capacidade de discernir e agir de forma correta e virtuosa em qualquer situação. É a força que vem de uma mente alinhada com a verdade, com a razão e com a natureza. O mundo nos ensina a agir com base em como nos sentimos, motivados, energizados, confiantes. Mas sentimentos são como ondas, vêm e vão. A sabedoria divina, no entanto, é a rocha sobre a qual construímos nossa casa. A tempestade vem, as ondas batem, mas a casa permanece de pé. A Bíblia descreve essa força em Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Uma pessoa que opera a partir dessa sabedoria não é guiada por picos de dopamina ou por estímulos externos. Ela é guiada pela convicção profunda de quem ela é em Cristo e do que Deus já falou. E é aqui que essa sabedoria se torna uma arma poderosa. Ela nos dá a capacidade de ver o que os olhos ainda não podem enxergar. Ela nos permite praticar a visualização espiritual, ou, como a Bíblia chama, ver pela fé o que ainda não se manifestou na carne. Nossa mente é um campo de ensaio. O inimigo sabe disso e constantemente projeta nela imagens de derrota, humilhação e fracasso. Ele quer que ensaiemos o pior cenário tantas vezes que ele se torne nossa expectativa. A sabedoria divina, no entanto, nos capacita a rejeitar essas projeções e a contra-atacar intencionalmente. Ela nos convida a fechar os olhos e, em oração, nos vermos não como somos agora, mas como Deus prometeu que seremos no futuro. É se ver livre do vício, próspero no trabalho, curado no corpo, restaurado na família. Isso não é sonhar acordado, é meditar na promessa com a sabedoria que Deus nos deu. Pense em Josué diante de Jericó. Deus não disse, tentem e vejam o que acontece. Ele deu uma ordem baseada em uma vitória que já estava decretada no mundo espiritual. Ele disse, como se já estivesse feito, olha, tenho dado Jericó na tua mão, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Josué 6:2. Deus entregou a Josué a imagem da vitória antes mesmo da batalha começar. A tarefa de Josué era usar a sabedoria prática para alinhar suas ações com a visão que Deus já lhe havia entregue. As 7 voltas ao redor da cidade não foram um ato de guerra física, mas um ato de obediência a uma vitória já declarada. É exatamente isso que Hebreus 11:1 define. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
A fé, alimentada pela sabedoria de Deus, não é cega. Ela enxerga uma realidade superior. Como praticar isso? Pense em uma promessa de Deus para a sua vida. Se você luta com a ansiedade, por exemplo, medite em Filipenses 4, 6, 7. Feche os olhos e, com a sabedoria que vem do alto, visualize-se vivendo em tranquilidade, entregando suas preocupações a Deus e sentindo a paz que excede todo o entendimento, guardando seu coração. Sinta a emoção dessa realidade. Agradeça a Deus por ela, como se já fosse sua. Ao fazer isso, você está conquistando preventivamente o território em sua mente. Você está usando a sabedoria de Deus para construir as estradas neurais da fé. Quando a batalha real chegar, sua mente não irá para o caminho familiar do medo, mas para o caminho já pavimentado da vitória em Cristo. Capítulo 3. O silêncio para o controle emocional. A terceira arma é uma das mais difíceis de dominar no nosso mundo barulhento: o silêncio estratégico. Vivemos em uma cultura de reação imediata. Qualquer ofensa, crítica, provocação, e nossa primeira inclinação é responder, revidar, nos justificar. Nossas emoções fervem e transbordam em palavras das quais muitas vezes nos arrependemos. O guerreiro espiritual entende que nem toda batalha merece uma resposta. Ele sabe que o silêncio, em muitos casos, não é fraqueza, mas uma demonstração de poder e autocontrole fora da curva. Pense em Jesus diante de seus acusadores. Isaías 53, 7, profetizando sobre ele, dizendo: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Diante de Pilatos, quando as acusações mais absurdas foram lançadas, a Bíblia diz que Jesus nada respondeu, a ponto de o governador ficar encantado com seu autocontrole. Mateus 27, 14. Mas por que ele escolheu o silêncio? Porque Jesus não estava operando no nível daquelas acusações. Ele não deu à narrativa deles o poder de engajá-lo. Seu silêncio não era vazio, era cheio de propósito, dignidade e poder. Ele estava em controle total, não de seus acusadores, mas de si mesmo. O silêncio estratégico nos dá espaço, espaço para a nossa emoção inicial passar, espaço para o Espírito Santo nos dar sabedoria, espaço para Deus agir. Provérbios 17, 28 nos dá uma dica poderosa. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido como alguém que tem discernimento. Como treinar essa arma? Da próxima vez que você for provocado, ofendido ou criticado, faça uma pausa consciente. Respire fundo. Comprometa-se a não responder por 5 minutos, 1 hora ou até o dia seguinte. Use esse tempo para levar a situação a Deus em oração. Pergunte: Meu Deus, como o Senhor quer que eu responda a isso? Ou o Senhor quer que eu permaneça em silêncio e confie em Ti? Você descobrirá que, na maioria das vezes, a necessidade de responder desaparece e a paz toma o seu lugar. Você preservou sua energia, manteve sua dignidade e permitiu que Deus fosse seu defensor. O silêncio não é ausência de resposta, é uma resposta de confiança. Capítulo 4. Afirmações para comandos neurológicos. A quarta arma é o poder da declaração profética sobre si mesmo. O mundo chama isso de afirmações. A Bíblia chama de confessar a palavra. Nossos cérebros são programados por repetição. O que você diz a si mesmo consistentemente, seu subconsciente eventualmente aceita como verdade. O inimigo é um mestre nisso. Ele sussurra as mesmas mentiras repetidamente. Você é um fracasso. Você não é bom o suficiente. Você nunca vai mudar. Se ouvirmos isso constantemente, começamos a acreditar nessas mentiras.
A arma da confissão é um contra-ataque impiedoso. É bombardear nossa própria mente com a verdade de Deus, até que a mentira não tenha mais onde se esconder. Não é sobre sentir que é verdade. É sobre declarar que é verdade, porque Deus disse que é. A Bíblia está cheia desse princípio. Em Joel 3:10, em um tempo de fraqueza, Deus instrui: diga, pessoa fraca, eu sou forte. Ele não disse, sinta-se forte. Ele disse, diga. A declaração precede o sentimento e, eventualmente, cria a realidade. Em Romanos 10:10, lemos: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A confissão verbal é o ato que sela a crença do coração. Como usar essa arma de forma impiedosa? 1. Identifique a mentira. Qual é a mentira recorrente que te assombra? Exemplo: eu sou ansioso. 2. Encontre a verdade oposta na palavra. Encontre o versículo que acaba com essa mentira. Exemplo: 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 3. Crie um comando neurológico. Transforme isso em uma declaração curta e poderosa em primeira pessoa. Exemplo: eu não tenho um espírito de medo, eu tenho um espírito de poder, amor e uma mente sã. 4. Repita incansavelmente. Declare isso em voz alta pela manhã no carro, diante do espelho. Quando o sentimento de ansiedade vier, ataque-o imediatamente com sua declaração. No início, pode parecer estranho ou uma prática besta. Sua mente pode até zombar. Você mesmo não acredita nisso. Não importa. Continue declarando. Você não está descrevendo sua realidade atual. Você está comandando sua realidade futura com base na autoridade da palavra de Deus. Com o tempo, essa verdade criará novas estradas neurais e a mentira antiga se tornará um caminho abandonado e esquecido. Capítulo 5. O controle do impulso emocional. A quinta arma é a disciplina do adiamento estratégico, uma ferramenta poderosa contra os impulsos da mente. Vivemos na era da gratificação instantânea. Se queremos algo, pegamos o celular e compramos. Se sentimos um desejo, buscamos satisfazê-lo imediatamente. Essa cultura nos enfraqueceu, tornando-nos escravos dos nossos próprios impulsos. A tentação, seja para comida, pornografia, fofoca ou raiva, opera nesse princípio. Ela exige uma resposta agora. O adiamento emocional é a prática de inserir uma pausa deliberada entre o impulso e a ação. É dizer a si mesmo: eu sinto esse desejo, eu o reconheço, mas não vou agir sobre ele agora. Vou esperar 15 minutos. O que acontece nesses 15 minutos é quase milagroso. A intensidade do impulso, que parecia um tsunami de emoções e desejos, muitas vezes diminui para uma pequena onda. A parte racional do seu cérebro, o córtex pré-frontal, tem a chance de assumir o controle da parte emocional, o sistema límbico. Nesse espaço, você recupera o poder da escolha. A Bíblia nos ensina sobre o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23. Domínio próprio não é a ausência de desejo, é a capacidade de governar sobre ele. Em 1 Coríntios 6:12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O adiamento é o treinamento prático para não ser dominado. É como levantar pesos para o músculo do domínio próprio. Como praticar? Comece pequeno. Quando sentir o impulso de checar o celular sem motivo, diga: vou esperar 5 minutos. Quando sentir o desejo por aquele doce fora de hora, diga: vou beber um copo de água e esperar 10 minutos. Quando sentir a raiva subindo em uma discussão, retire-se e diga: preciso de 15 minutos antes de continuarmos. Cada vez que você adia e o impulso diminui, você prova a si mesmo que não é escravo dele.
Você está treinando sua mente e seu espírito para entender quem está no comando. Com o tempo, o espaço entre o impulso e a ação se torna seu território, um lugar de poder, escolha e liberdade. Capítulo 6. Matando parasitas emocionais, vícios e maus hábitos. A sexta arma é uma estratégia de longo prazo para lidar com vícios e hábitos destrutivos. Vamos chamá-los de parasitas emocionais. A estratégia é matá-los de fome. Um parasita não sobrevive sem um hospedeiro que o alimente. Vícios, maus hábitos, padrões de pensamento negativos, como autopiedade ou ressentimento, são parasitas espirituais e emocionais. Eles vivem da nossa atenção, da nossa energia e da nossa obediência a eles. Muitas vezes, tentamos lutar contra um vício de frente com força bruta. Dizemos, eu nunca mais vou fazer isso. Mas essa luta direta pode, paradoxalmente, dar mais força ao vício, porque todo o nosso foco está nele. A estratégia de matar de fome é diferente. Em vez de focar em não fazer o mau hábito, você foca intensamente em cultivar um outro hábito oposto e virtuoso. Você tira o oxigênio do parasita alimentando o que é bom. Se o seu parasita é a pornografia, que se alimenta de luxúria e objetificação, você não foca apenas em não assistir. Você foca obsessivamente em encher sua mente com pureza. Você lê a palavra, ouve pregações, memoriza versículos sobre santidade, 1 Tessalonicenses 4, 3, 5. Gasta tempo de qualidade com sua esposa, serve na igreja. Você preenche tanto o seu tanque mental com luz que a escuridão simplesmente não encontra mais espaço para viver naquele lugar. Se o seu parasita é a fofoca, que se alimenta de crítica e negatividade, você se compromete a uma dieta radical de palavras que edificam. Você pratica o elogio, a gratidão, a intercessão pelas pessoas. Você mata o desejo de falar dos outros ao se ocupar em falar vida para os outros. Filipenses 4:8 é o manual para essa estratégia. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A palavra-chave é ocupar. É uma tomada de território mental. Você não deixa espaço vago para o inimigo montar acampamento. Você constrói o reino de Deus tão densamente em sua mente que os parasitas são sufocados e morrem de fome, sem espaço para interação com a sua mente. Capítulo 7. A armadura emocional. A sétima e última arma é, na verdade, um alerta. Ao desenvolver todas essas disciplinas, controle emocional, silêncio, afirmações, domínio próprio, existe um perigo sutil, o de construir uma armadura emocional tão impenetrável que ela nos isole de Deus e das pessoas. Podemos nos tornar tão bons em controlar nossas emoções que nos tornamos frios, tão focados em nossa força interior que nos tornamos autossuficientes, tão disciplinados que nos tornamos julgadores dos outros. Podemos nos tornar desumanamente fortes, mas no processo perdemos nossa humanidade, nossa compaixão, nossa vulnerabilidade. Isso é o que aconteceu com os fariseus. Eles eram mestres da disciplina externa, da lei, do controle. Mas Jesus os repreendeu duramente, chamando-os de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Mateus 23, 27. A força deles se tornou uma armadura de orgulho que os impediu de receber o amor e a graça de Deus. A verdadeira força espiritual não é a ausência de emoção, é a submissão da emoção ao Espírito Santo. A verdadeira força não é a invulnerabilidade, é a capacidade de ser vulnerável e quebrantado diante de Deus. O rei Davi era um guerreiro poderoso, mas seus salmos estão cheios de lágrimas, angústia e clamor.
Ele não tinha medo de ser vulnerável diante do Senhor. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, não é uma armadura de aço frio. É composta de verdade, justiça, paz, fé, salvação, todas qualidades relacionais e vivas. Ela não nos isola. Ela nos conecta à nossa fonte de poder, Deus, e nos capacita a amar e servir os outros de forma eficaz. Portanto, ao buscar a força, lembre-se do equilíbrio. Busque a disciplina, mas cultive a compaixão. Busque o autocontrole, mas mantenha um coração quebrantado. Construa sua fortaleza interior, mas deixe sempre o portão aberto para a presença de Deus e para o amor ao próximo. A força que nos isola é o orgulho. A força que nos capacita a amar mais é poder divino. Conclusão: a evolução final. A jornada para se tornar um guerreiro espiritual não é um evento, é um processo contínuo. É uma dança diária entre disciplina e graça, entre lutar e render-se, entre falar a verdade e ouvir em silêncio. As armas que discutimos hoje não são truques para uma vida fácil. São ferramentas para uma vida vitoriosa. Elas exigem prática, consistência e, acima de tudo, dependência do Espírito Santo, que é quem verdadeiramente nos capacita. Não se sobrecarregue tentando dominar todas de uma vez só. Escolha uma. Talvez esta semana você se concentre no silêncio estratégico. Na próxima, nas afirmações impiedosas. Pequenas vitórias consistentes constroem uma fortaleza inabalável ao longo do tempo. Lembre-se, você não foi chamado para uma vida de reação passiva ao caos do mundo. Você foi chamado para ser um vencedor por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Você foi chamado para uma guerra. E Deus, seu comandante, já te deu as armas, a armadura e o manual de vitória. Se você está pronto para pegar suas armas e começar a treinar, se está pronto para transformar sua mente de um playground do inimigo em uma fortaleza do reino de Deus, escreva nos comentários: eu sou um guerreiro, visto minha armadura e encaro essa batalha hoje. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração de guerra contra a mediocridade. É o seu primeiro passo consciente na jornada para se tornar a força inabalável que Deus te criou para ser. Se a mensagem de hoje te ajudou a enxergar situações de sua vida de uma forma diferente, se algum insight fez acender uma luz na sua mente, com a clareza do que deve ser feito daqui em frente, curta o vídeo. Se inscreva no canal Mindset Cristão para vídeos edificantes semanais como esse. E também compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir o que foi explicado hoje. Até a próxima e que Deus te abençoe.